Caminhos de Fé, neste dia 19 de agosto do ano de 2025. E nós estamos aqui com o Momento Pascom São Benedito, e hoje nós temos a presença aqui da Pastoral Familiar da Paróquia São Benedito. Nós estamos com a presença aqui do Luiz Carlos, que veio falar sobre a pastoral familiar, qual o caminho. Nesse tempo que a gente percebe que as famílias têm passado por tantas provações, dificuldades, nesse tempo que a gente tem percebido que a família tem perdido muitas das vezes o seu sentido de existência. Então nós trouxemos aqui o pessoal da pastoral familiar, na pessoa do Luiz Carlos, que vai explanar para nós algumas coisas sobre o trabalho desta pastoral, né? Vai mostrar para nós o quanto a igreja se preocupa com as famílias e o quanto a pastoral familiar trabalha em prol dessas famílias, que tipo de trabalho se faz, né? O que é proposto desde cima, desde a coordenação nacional para se chegar a uma paróquia, passando pela diocese, as realidades, né? Porque há um fomento para um trabalho pastoral da pastoral familiar, mas a gente sabe que existem realidades diversas num país gigantesco como o Brasil. E nós vamos discorrendo com ele sobre a pastoral familiar. Em primeiro lugar, nós vamos dar uma boa noite para ele. Boa noite, Luiz Carlos. Seja bem-vindo ao nosso programa Caminhos de Fé. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos os seus rádio-ouvintes. Então vamos aí falar de um assunto aí que muito me agrada, e eu sou apaixonado, né, a minha família, né, e também pelas famílias que a gente passa pela vida da gente, a gente está podendo ajudar um pouco, né, na nossa simplicidade, mas assim, sempre com o coração muito aberto e sempre acolhendo, né, nas dificuldades e também nas alegrias, né, de quem passa em contato com a gente na nossa paróquia, né, São Benedito. Uma primeira pergunta, Luiz Carlos. Bom, a pastoral familiar ela tem uma estrutura que vem de cima, uma coordenação nacional. E como é que é essa estrutura da pastoral familiar para as pessoas conhecerem? Que estrutura ela tem até chegar aqui, por exemplo, na paróquia São Benedito? Ela vem de uma estrutura que vem de cima para baixo, chegando até aqui a paróquia, para poder atender as realidades de cada comunidade. A gente sabe que o Brasil é um país continental, cada diocese tem uma realidade, cada cidade, cada comunidade. A gente pega aqui São Benedito, a paróquia São Benedito, nós temos realidades diferentes numa mesma paróquia que é muito grande, vasta. Então, como é que é essa estrutura, como é que é estruturado a pastoral familiar? Excelente pergunta. Tudo na igreja, ela acontece, né, através de uma unidade e tudo muito bem organizado. No caso da pastoral familiar no Brasil, ela está muito bem estruturada e segue uma organização pensada pela CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né? De uma forma assim mais clara, ela está ligada a CNBB através da Comissão Episcopal da Pastoral, né, que cuida dos assuntos da vida e da família, né? E tem depois também pela organização nacional um secretariado, né, que é o secretariado da pastoral familiar, que esse articula, produz materiais, como a Hora da Família, que a gente já foi distribuída aí dentro do mês vocacional que estamos vivendo. Essa é um livreto que tem temas muito atuais e de muito valia para todas as famílias. E também a Hora da Vida, que é também outros temas que discute, né, a questão da defesa da vida, né, daqueles serzinhos ali que Deus presentia o mundo, né, para que isso possa ser defendido pelas famílias e por todos, né, para ser defendida a vida. E organiza também encontros nacionais, né? Todos os encontros nacionais vêm através desse secretariado. E em nível que sai as diretrizes e as propostas de evangelização para todo o Brasil. É de lá tudo pensado, né? Através dessa comissão da CNBB. Em nível regional, Geraldo, a gente tem, o Brasil é dividido, como você falou assim, muito grande, muitas realidades, e ele é dividido em 18 regionais. Nós aqui em Patos pertencemos à Regional Leste 2, então
São 18 regionais. E em cada um deles, né, existe uma equipe de coordenação da pastoral familiar. E essas regionais, né, como a nível também nacional, ela tem as suas atribuições, ela também a nível regional organiza os encontros, as formações para os coordenadores das dioceses, garantindo que o trabalho chegue às bases, né, como você disse, é lá na paróquia que realmente as coisas acontecem. Nível diocesano, a gente tem aqui na nossa diocese, ela é ligada, né, geralmente formada por um casal de coordenadores diocesanos. Foi trocado recentemente o coordenador, até me desculpe aí, se alguém quiser mandar uma mensagem aí pelo WhatsApp falando do coordenador aí, eu fico agradecido até para citar o nome do casal coordenador. Mas o nosso assessor, o padre Emerson, né, que cuida dos assuntos aí para ligar a pastoral familiar, dos nossos trabalhos de leigo, até o clero, né, que são os padres aí, e até o bispo, né. Também, como os demais, a gente organiza os eventos e as formações de encontros em todas as paróquias da diocese. Em nível paroquial e comunitário é onde tudo acontece, de forma mais próxima das famílias. Cada paróquia tem a sua realidade, cada paróquia tem ali os seus membros que necessitam dos trabalhos, e a pastoral familiar dentro da paróquia São Benedito é uma pastoral que ela é uma pastoral orgânica, ela liga, trabalha com diversos movimentos e diversas pastorais dentro da nossa comunidade, né, a nível paroquial. Hoje a pastoral familiar ela organiza os encontros, e logo após a gente vai falar aí sobre os setores, né, que nós atuamos dentro dos trabalhos da pastoral. Então é mais ou menos isso aí, Geraldo. O que a gente faz, né, a organização, o que a gente contribui, né, com esse movimento tão lindo e tão grandioso que luta e defende e instrui, né, para todas as famílias. E para a gente compreender, eu também já fiz parte dessa pastoral familiar, né? E me recordo de estar dentro do curso de noivos. A pastoral familiar também assumiu, na época, o encontro do ENFIR, que era o encontro dos namorados firmes. Quer dizer, trabalhar a família desde o namoro, passando pelo noivado, e depois trabalhar os casais, né? Então, trabalhei na pastoral familiar, então ela tinha essa ação de trabalhar a vida a dois, desde o namoro, que era o encontro de namorados firmes, para trazer a eles aquela compreensão de o que é uma vida a dois, trazer a eles a compreensão de que é a responsabilidade de assumir um casamento, um sacramento, e trazer a eles essa consciência, né, sobre isso. Então, era tão importante que em muitos desses encontros de namorados firmes, os namorados, quando terminavam o encontro, terminavam o namoro. Porque percebiam que não era aquilo, não queriam assumir agora uma responsabilidade tão grande. Então, e depois ela fazia esse trabalho, né, eu fiz esse trabalho com os noivos, que é aqueles que decidiram, agora nós vamos nos casar, nós vamos assumir um sacramento, vamos assumir o matrimônio. Então a gente levava a eles, né, uma espiritualidade e uma experiência de vida para que eles pudessem entender e compreender o quão profundo aquilo que eles pretendiam assumir. Então ela fazia esse trabalho. Então, sim, eu vi frutos desse trabalho feito. Mas te pergunto hoje, quais as ações são desenvolvidas pela pastoral familiar? Continua essas mesmas ações aqui? Quais as outras ações que ela faz dentro da paróquia e que também, às vezes, ela não faz dentro da paróquia, mas deveria fazer? Às vezes falta um pouquinho, alguma coisa para poder fazer, vem lá de cima, olha, faz isso, mas às vezes a gente sabe as realidades até de membros de pastoral, às vezes a gente não consegue ganhar membros e ter uma formação passiva para poder colocar certos projetos que vêm para a gente dar seguimento na pastoral familiar. Mas gostaria que você explanasse para nós quais as ações que a pastoral familiar tem feito. O que é proposto, né, como eu falei anteriormente, aí, pelo
É uma linha de atuação que acontece em 3 setores. Um setor pré-matrimonial, que acompanha ali desde, como você falou, os namorados, né, através de encontros de namorados firmes, destinados aí para aqueles namorados que já têm uma intenção de levar isso mais a sério, e a gente passa para eles aquilo que a igreja recomenda, que é um namoro santo, né, que tudo que vai dar certo, como eu sempre digo, é aquele diamante, né, que está dentro de cada pessoa. Nós todos podemos, né, também, assim como Jesus foi a pedra angular, ele deixou também os seus ensinamentos, a gente pode estar melhorando a cada dia, e esse trabalho de melhoramento, ele deve acontecer através da família, que é uma igreja doméstica que deve evangelizar ali os seus membros, né? Mas às vezes a gente sabe das limitações de muitos pais que, infelizmente, deixa assim muitos assuntos, né? Dificuldade nesses assuntos. Então a gente passa pelos namorados, né? Dentro do encontro de 3 dias, para que eles possam começar da maneira certa, né? Como eu falei, um diamante que tem dentro de cada um, ele também, para ser descoberto, às vezes você tem que cortar na pedra, né? Então ali você vai lapidando e falando sobre isso, e as coisas, às vezes a gente fica um pouco assim, nossa, mas está sendo tão difícil e as coisas não acontecem. Realmente, as coisas não acontecem de uma hora para outra. Tudo é devagarzinho, no seu tempo, no tempo de Deus, e ele vai provendo para todos nós aí e podendo nos capacitar para estar falando também para os namorados e os noivos, né, como você disse aí, que é o trabalho que na nossa paróquia é mais atuante, realmente em cima desse trabalho com os noivos. E digo aí que nós estamos aí com um trabalho muito, muito valoroso, que foi aí abraçado pelo Padre Ivan, está nos dando toda a condição de poder estar dando uma formação para os casais conviventes. São aqueles casais que vivem juntos, não têm o sacramento do matrimônio, e eles estão recebendo essa formação de 9 encontros para poder falar para eles. Muitos deles não têm vida de igreja, alguns não são batizados, alguns não têm os sacramentos, que é o sacramento que é necessário para que tenha o sacramento do matrimônio. A gente está fazendo esse trabalho com esses casais. O pós-matrimonial são nas diversas realidades das famílias, né? Como aí tem os casais, né? Os pais, os filhos e também os idosos, que são partes também das famílias, né? E os casos especiais, é já um setor assim onde acolhe as famílias em situações delicadas, com o que a gente sabe em diversos desafios, né? E que a família atravessa hoje. Então são situações de viúvos, são situações de famílias que precisam de um aconselhamento, de um encaminhamento, com situações de droga, situações de rebeldia, esse relacionamento pais e filhos, né, que a cada dia é um desafio muito grande aí, que é cada dia mais difícil, né, dos filhos aí respeitarem esses pais e acatarem ali sem questionar, né, os seus ensinamentos, seus conselhos. E caso das separações também, que a pastoral atua, né, nesse aconselhamento, e teve situações aí que a gente pode citar que houve famílias que foram resgatadas através dessa visita que nós fizemos, os membros, né, da pastoral, com o devido treinamento, e pôde falar para esses casais, e em algumas situações houve a desistência da separação, né? Os casos dos viúvos também, que são outros casos especiais também que merece atenção. Hoje nós não atuamos com todos, né, como deveria ser, mas assim, a gente tem os casos recasados, que também são os casais em nova união, já foram casados na igreja e estão em nova união. A gente tem um encontro Bom Pastor, que já foi realizado na paróquia. É um encontro muito bom, um encontro que cumpre muito o papel da igreja, que é acolher, esse acolhimento, estar de portas abertas para o seu, em qualquer situação, né, as pessoas sentirem acolhida.
e famílias em crise. Então esse setor Casas Especiais é também um setor que necessita muito dos nossos trabalhos. Eu tive a oportunidade de participar de um encontro. Esse encontro é um encontro de viúvos. Um encontro de 3 dias, foi feito na Lagoa Formosa pela Pastoral Familiar de lá, que eu achei interessante, né? Porque às vezes a pessoa atua na igreja tanto tempo e às vezes fica viúva e fica assim meio escanteado, meio descartado, principalmente as mulheres, né? Acho que descarta, fica ali aquela Sim, pessoa. Com certeza. E eu achei interessante nesse encontro, por quê? Porque eu palestrei para os encontristas lá, partilhando também da minha viuvez, do meu testemunho, e todos foram unânimes, né, em dizer que realmente se sentiram um pouco abandonados. Faltou a mão da igreja, muitas das vezes, em abraçar, né? E eu achei bonito a pastoral familiar lá buscar fazer esse encontro e reunir estas pessoas para dizer, olha, não, vocês são amadas, a igreja abraça, a igreja quer, a igreja é uma porta que se abre, Cristo é para todos. Então eu achei muito interessante. E de repente, né, a gente pode no futuro aí, também na paróquia São Benedito, buscar, né, esse encontro para os viúvos. Eu achei muito interessante, ele tem uma dinâmica muito boa para eles. É um encontro realmente que eu já estudei alguns documentos e bem lembrado, a gente pode, né, tentar fazer isso aí. O que nos falta realmente é pessoas, né, para conhecer os trabalhos da pastoral familiar, onde atuar tem bastante trabalho. Então o pessoal da pastoral São Benedito aí, também das outras igrejas e outras pastorais, outras paróquias, né, também procurem aí conhecer dos trabalhos da pastoral familiar e ajudar aí nessa formação, né, e precisa de mão de obra. Como Cristo nos falou, né, a messe é grande, os operários são poucos e precisa a gente dizer se sim, né? Mandar operários para a messe. Messe. Aí pergunto para você agora, Luiz Carlos, quais que são as maiores dificuldades para o desenvolvimento dessas atividades? Né, a gente sabe que não é fácil o trabalho pastoral. Quais são as dificuldades? Às vezes, né, muitos, assim, nesse trabalho pastoral que a gente há muitos anos trabalha com várias pastorais na igreja, a gente vê várias situações, falta de membros de pastoral, falta de formação, às vezes falta de apoio do padre e às vezes N dificuldades para poder desenvolver melhor o trabalho pastoral. O que você vê hoje que é uma dificuldade para poder desenvolver melhorar ainda? A gente sabe que já há um trabalho feito, que ele dá frutos sim, mas que a gente sabe que poderia melhorar, poderia garinhar, alcançar mais pessoas, alcançar novos horizontes. E então às vezes tem algumas coisas que dificultam essas atividades. O que hoje, na sua caminhada como coordenador da pastoral, como membro dessa pastoral, o que você vê como dificuldade hoje? Geraldo, hoje, como a gente sabe, as famílias vivem num mundo cheio de mudanças, né? E essas mudanças são rápidas. Como nós estávamos falando aqui em off, né? Que as questões aí, tanto que a internet propicia momentos, né, valorosos, momentos que pode a gente falar de coisas boas, né? Leva seu programa aqui até fora do Brasil, né? Tantos ouvindo aqui, nos ouvindo agora, tão distantes, né? Mas também não deixa, né, de essas questões ser umas questões preocupantes. Exige, né, dos pais alguns limites, né, e sabedoria para fazer uso dessa questão digital. E a pastoral percebe que muitos pais se sentem perdidos com tantas influências externas, né, e uma certa crise na transmissão da fé hoje em dia. Então, alguns pais, eu tenho isso na minha própria família, com as minhas filhas, né, que a gente veio de uma geração que não tinha essa facilidade tão grande, né, da internet, mas as minhas filhas, elas já foram criadas aí com essa questão já de redes sociais e tudo, e hoje vários pais, às vezes de repente para que o filho possa ali dar um sossego, né, como se diz, a primeira coisa que coloca para eles
é o celular na mão, né? Então, cuidado aí, os pais, que hoje o perigo da internet está aí. A gente sabe que um tema que foi muito em voga aí, essa questão da adultização, então tem que serem pais aí que possam, né, tomar as rédeas aí e encaminhar suas famílias para o bem, né? A gente percebe hoje uma grande dificuldade de lidar com a modernidade que é a internet. A gente sabe que a internet é algo muito importante, principalmente quando a gente olhou ali na pandemia, como a internet conseguiu interagir, como ela trouxe para nós orações, ela trouxe pregações, como ela nos uniu, mesmo não estando junto, mas fazia uma chamada de vídeo. Então ela tem sua importância, e a gente, eu até falo para as pessoas, a gente não deve demonizar a internet, não, ela é algo muito bom. Ela é algo que traz algo fantástico para a vida do ser humano. É uma comunicação que às vezes a gente não tinha anteriormente. Ela só não pode ser usada de maneira errada, como tudo nessa vida, né? Então eu vejo ela como uma grande ferramenta de evangelização, como uma grande ferramenta de trabalho, como uma grande ferramenta de aprendizado, mas também a gente vê como uma grande ferramenta também de coisas erradas. Ela é essa ferramenta. Então eu sempre falo para as pessoas que é preciso educar, ensinar. Então, a partir do momento que eu coloco limites nos filhos, que o pai coloca limite no filho, e colocar limite no filho é ter hora de ver o celular, monitorar o que ele vê, e não deixar a Deus dará na mão da criança ou até do adolescente o celular, é ter controle sobre isso. Eu acho que esse grande desafio, ele parte de nós mesmos, dos adultos para as crianças, é essa educação, essa compreensão de saber usar aquilo que Deus nos deu, que é a inteligência tão grande que é a internet. Então vejo esse grande desafio também para a família hoje. Você falou muito bem, Geraldo. Sim, nós temos que ser realistas, né? Mas também esperançosos ao mesmo tempo. A gente está vendo aí que as famílias, né, elas têm uma grande sede, né, de reencontrar o essencial. A oração em casa está cada vez também em muitos lares sendo mais presente. O diálogo, né, tem sido também outro resgate muito importante dos pais aí para educadores, né, para educar seus filhos na fé. Então o olhar da pastoral é esse, é ter esperança, né? Os desafios são grandes, mas também são oportunidades para redescobrir, né, a beleza da vida familiar cristã. É por aí mesmo, a gente tem que ser esperançoso e fazer o trabalho de formiguinha. Cada um faz o seu pouquinho dentro do seu lar, fale, né, das coisas boas do reino, as coisas de Deus ali para os seus filhos, que com certeza na vida adulta eles vão dar uma afastada mesmo de rebeldia, que todos os jovens às vezes fazem isso, mas vai ter bons frutos, com certeza isso aí vai tocá-los aí na vida adulta, e para que eles possam na hora certa educar seus filhos também no caminho que forem educados. E eu vejo essa importância da pastoral familiar, porque ela abrange ao jovem, mas ela abrange principalmente o casal, para que os pais estejam conscientes dessa educação que são eles que dão. Eu não posso terceirizar a educação do meu filho, tanto a educação moral quanto a educação religiosa. E às vezes os pais hoje terceirizam isso. Então não, cabe a mim passar valores morais, cabe a mim passar esses valores aos filhos, valores também religiosos. Eu tenho que passar e transmitir essa fé para eles, por primeiro. A catequese, o trabalho na igreja é complemento. Eu acho que a base passa pela família. E eu acho que é essa base que tem faltado. Aí entra a pastoral familiar, que eu vejo que nesse trabalho de formiguinha tenta, principalmente nesse trabalho de visitar famílias desestruturadas, estruturá-las de dentro para fora e não de fora para dentro. Para que o casal tome consciência que a mudança passa por eles. E não esperar que a mudança vai passar por fora, que venha de lá.
né, conscientizar o casal que para um bom relacionamento precisa de diálogo, de perdão, de amor, de carinho. Para poder educar melhor os filhos precisa de diálogo, amor, carinho, precisa de disciplina, precisa também o filho escutar e aprender a palavra não. Então todo esse contexto, o pastoral familiar nesse trabalho, que já fui membro dela, a gente vê que é um trabalho de formiguinha, a gente sabe que é. Por quê? Porque a gente, para fazer um trabalho maior, precisaria de muitos membros nesta pastoral para alcançar, por exemplo, uma comunidade tão grande como São Benedito. É uma paróquia aí com quase 30 mil habitantes. Então, quer dizer, é grandioso. E realidades totalmente diferentes. Em cada bairro uma realidade. São várias realidades dentro de uma mesma paróquia. Nós convivemos ali com realidades totalmente difíceis. Eu que celebrei em vários bairros, então cada bairro é uma realidade. Né? Eu celebrei em bairros que a realidade é de mãe solteira, é de filho, de crianças criadas pelos avós, é de marido que chega bêbado e bate na mulher. Então são realidades que a gente vê ali e que precisa atuar. E que não é fácil entrar e atuar nessas realidades, porque são realidades profundas. E que às vezes não tem, as pessoas também não dão espaço para que a pastoral chegue e leve esse apoio. A pastoral familiar, assim, a nossa, falando daquilo que eu conheço, né? Mas também posso estender também que é o caso de muitas das pastorais familiares no Brasil inteiro, é a falta de membros, e principalmente se você tem aí alguma qualificação, né? A gente tem visto tantos psicólogos aí que possam desenvolver aí dentro das suas profissões um trabalho voluntário, né, que seja algumas horinhas ali. A pastoral familiar precisa tanto dessas pessoas, seja você atuante dentro da igreja ou não. A pastoral familiar está de portas abertas, né? Nos procure lá, procure o escritório paroquial e coloque-se a serviço, porque há testemunhos de graça, assim, em todos os lugares, em todos os tempos. Eu e minha esposa, Juliana, nós já estamos na pastoral familiar desde do Monsenhor Antônio, que fez o convite, a gente, quando era pároco ali da São Benedito, isso já tem mais de 18 anos. Eu digo que foi um divisor de água quando nós fizemos o ECC. Minha família também tinha muitas dificuldades, né, como todas as famílias que casam, os casais muito jovens e tudo, e a gente vê que a realidade hoje não mudou muito daquela nossa. Os pais às vezes não têm aquele preparo, né, para estar nos apoiando, então hoje a pastoral familiar, eu digo que pode ser um apoio. Você que às vezes tem algum problema, está enfrentando alguma dificuldade em questão de doença, né, e a pastoral familiar tem acolhido, né, dentro daquilo que eu falei, com toda simplicidade, mas esse acolhimento com muita esperança, né. Pais redescobriram a importância de rezar, com muitos encontros, né, com os filhos, e ensinar a fé no dia a dia. A gente sempre fala nos nossos encontros de noivos, no qual você nos ajuda muito lá, palestrando para esses noivos, né. Então é isso, tá sempre falando das coisas lindas do reino de Deus, para que possa esses jovens, né, quando entrarem no matrimônio aí, entrem mais preparados, vendo o casamento como uma verdadeira vocação. Estamos num mês vocacional no qual tem aí a vocação de ser família, de ser pais, né? Ser aí uma vocação que é muito importante, porque tudo que acontece em nossa comunidade, né, no nosso Brasil, ele passa pelo seio da família. Tudo que é de bom, tudo que é de ruim, veio de uma família. Então, essa vocação sacerdotal, se tem sacerdotes hoje para fazer esse trabalho que fazem na igreja, porque existiram famílias que transmitiram esses valores para eles e despertaram neles essa vocação. Então é importante esse trabalho aí, que a gente tenha esperança, né? As realidades são difíceis, a gente sabe, né? Mas é isso, a gente está pronto na nossa dificuldade, aprendendo mais do que ensinando, porque isso a gente não está lá para ensinar, a gente apenas está lá para falar um pouco de experiência, que com 33 anos de casado passamos por muita coisa e podemos falar como outros agentes de pastorais, outros casais,
também falam aí, pode, né, aconselhar e falar das coisas e sempre nos guiando através da palavra, né, que é a verdade que a gente defende. Não é a ideia nossa que ali é transmitida, é o que Jesus nos pede, o que tá pedindo aí na Bíblia, né, que está aqui em cima da mesa. É verdade, né? E a gente fala assim, olha, temos muitas dificuldades, temos muitas... há dificuldades nessa evangelização, mas, gente, há muita graça. Muita graça. É graça uma atrás da outra, é muita graça que tem, é muita graça que acontece, é Deus derramando muita graça na vida das pessoas, a gente percebe isso. Deus realiza muitas graças nesse trabalho. É um trabalho árduo, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que exige a gente estar sempre dedicando, buscando em Deus forças, né, a sabedoria na palavra de Deus, que dá esse norte para a gente poder realizar esse trabalho, mas há graças imensas, imensas, imensas nesse trabalho. Né? Graça, muita graça mesmo. Muita graça. Hoje, quantos membros tem a pastoral familiar lá na paróquia São Benedito? Curiosidade minha. Né? Membros, assim, a gente pode dizer que membros de grupo de WhatsApp ou membros atuantes? Tem isso. Né? Puxãozinho de orelha aí para todos, né? Olha, Geraldo, a gente sempre precisa de mais, né? Eu acho que nunca, para as coisas de Deus, aquilo que você possa doar nunca é muito, né? Sempre tem algo aí que pode ser dado a mais, né? E hoje nós estamos aí com praticamente aí outra coisa que merece assim o destaque também é o nosso trabalho lá, a equipe, né, que ajuda lá nos casamentos, né, que auxiliando o padre, né, não é nenhum cerimonial, é tudo feito assim com muita simplicidade, mas tem ali membros e agentes valorosos ali, né, que estão há vários anos ali dando o seu apoio naquele momento tão importante para os noivos ali, que é na hora do sim, né. E nós temos essa equipe, tem a equipe que trabalha com os noivos, no total aí estamos aí com praticamente aí, eu acredito que uns 15 membros, né, que estão atuando, e faço o convite, né, não precisa ser casal, gente, pode ser agente de pastoral, ele pode ser só o esposo, pode ser só a esposa, pode ser ainda sem casamento, pode ser solteiro, o que precisa é boa vontade, e os frutos, como você falou ali, são muito lindos, então são famílias restauradas, fé renovada e vida acolhida com muito amor. Então, só isso aí, se a gente for, né, motivo de facilitador, né, para que Deus atue nessas famílias aí, restaurando uma só família, já o trabalho já tem sido muito bom. Às vezes a gente trabalha no encontro de casal com 15 casais lá, e a gente vê que alguns casais vão no início ali como uma certa obrigação, né, e tudo, mas a gente faz com tanto carinho que os resultados são muito, e esses frutos são muito, muito valorosos, são muito bonitos. Então, casais que terminam e a gente tem uma ficha de avaliação, são sempre avaliações muito boas, a gente está aí, eu acho que com toda dificuldade, tentando fazer, estamos no caminho certo, caminhando um pouquinho a cada dia. Não, que bom. O convite está aberto, viu? Aquele que se sentir tocado, vá até o escritório ou também procure lá o contato dos membros aí, quando você receber um convite, seja de qualquer pastoral, não estou dizendo aí da pastoral familiar, mas de qualquer movimento da igreja, né? Se coloque o seu talento aí a serviço, né? Aquilo que não há ninguém que possa ser tão... que não possa doar-se, né? Então, aquela doação, às vezes, para você falar, é uma coisinha tão simples ali, mas a gente vê que os encontros precisam de tanta coisa, se não tiver aquela pessoa do cafezinho, aquela pessoa da limpeza ali, não acontece nada, né? Então, na graça de Deus, atua em todos os talentos. Então, sempre doe, procure saber, né? E se ofereça para o serviço. É muito valoroso e muito bom isso aí. Pessoal, fica o convite para poder estar participando da pastoral familiar e entender que a família ela é o pulmão da sociedade.
o coração da sociedade. Se a sociedade vai mal, é porque a família não tem ido bem. Se a sociedade não é melhor, é porque a família também não tem sido melhor. Esse trabalho com a família é importantíssimo, porque tudo parte de lá. E se a gente pegar todas as ciências, desde a sociologia, desde a psicologia, desde a filosofia, vai falar dessa importância da família. A sociologia vai dizer que ela é primordial para formar uma sociedade justa, fraterna e boa. A psicologia vai dizer que ela é primordial na formação emocional das pessoas. A teologia vai dizer que ela é uma obra de Deus, que ela é um desejo e como diz o outro, um olhar mais penetrante de Deus está nessa família. Então é que a gente possa... A filosofia vai dizer que ela é a fonte primeira de todo conhecimento, de todo sentido de vida. Então a família, ela é essencial. Então todas as pastorais dentro da igreja, todo o trabalho de evangelização, ele tem seu valor. Todo mundo que contribui, desde aquele que olha, desde aquele que acolhe, desde aquele que lava o banheiro, a importância do pregador, a importância do padre, do pastor, a importância de todos é a mesma, porque todos contribuem para uma mesma obra. Isso a mesmo. Graça de Deus. Graça de Deus. O trabalho que que a pessoa faz ali, lavando o banheiro, ele tem o mesmo valor daquele que foi lá e pregou a palavra com toda a autoridade. É o mesmo valor, porque contribuiu para que a graça de Deus acontecesse. Então, peçamos ao bom Deus a graça de olhar pelas nossas famílias. Amém. Que Deus possa derramar graça, bênção sobre as famílias. Obrigado, Luiz Carlos, por estar aqui conosco nesse dia 19 de agosto de 2025, falando da pastoral familiar, falando de família, de como é importante essa família, esse contexto familiar na vida das pessoas. Nós temos só a agradecer, porque nós levamos essa comunicação a tantas pessoas, a tantos ouvintes da Tridimensional Web Rádio. Nós temos ouvintes de todas as denominações religiosas e todas, com certeza, seja qual for a denominação religiosa, seja qual congregação que a pessoa congrega, ela valoriza a família, ela valoriza a vida. Sim. E a vida vem da família e a família é essencial para essa vida. Então acho que a fala aqui é para todos, para a gente compreender o quão a família é importante, o quão eu sou importante nessa família, a partir do momento que eu possa testemunhar o Cristo que eu trago no coração da família. A partir que eu testemunho com palavras e ações na minha família esse Cristo, eu estou evangelizando. Eu estou transformando também o seio da minha família. Então, independente da fé que eu professo, é a importância da família e a importância de Cristo como centro dessa família. Isso todos concordam. E é isso que a gente quer deixar de mensagem. A Igreja Católica tem essa pastoral familiar que busca socorrer as famílias, que busca educar as famílias, que busca trazer as famílias para perto de Deus, não para perto da pastoral, da pessoa, não. É para perto de Jesus. Perto de Deus, para perto dele, para que Deus faça a graça. Então que nós também possamos ser esse Cristo na vida do outro, lá no seio da nossa família. Se nós queremos mudar o mundo, passa pela família. Se eu quero mudar minha família, passa pela mudança em mim por primeiro. Que Deus nos conceda essa graça. Muito obrigado. Amém. Eu que agradeço, né? Espero aí ter sido claro em algumas situações e quero aproveitar também e convidar, né, para nossa semana pastoral da família, que vai acontecer na última semana de agosto, né? Nós vamos estar lá e convidar todos aí para participar daquilo que a gente vai fazer com tanto carinho aí para toda a comunidade. Muito obrigado, Geraldo. Eu que agradeço, que Deus possa nos abençoar, iluminar, que a graça de Deus esteja no coração das nossas famílias e como colocamos a música do Padre Zezinho, abençoa, Senhor, as nossas famílias. Então pedimos no fundo do nosso coração em oração, Senhor, abençoa as nossas famílias, abençoa as famílias de cada ouvinte aqui da Tridimensional Web Rádio, que o Senhor derrame a graça às famílias que mais necessitam, Senhor. As famílias onde tem reinado o desamor, a desunião, que o Senhor vá visitá-las.
As famílias onde tem reinado, Senhor, a tristeza, o desânimo, a desavença, Senhor, visita. Nós te pedimos, visita a nossa, porque nós precisamos, Senhor. Mas visita, Senhor, aquelas que mais necessitam. Quantas famílias estão desmoronadas, despedaçadas? São essas, Senhor, principalmente que colocamos no teu colo pelas mãos do teu Filho amado, Jesus Cristo. É por elas que nós pedimos, Senhor. E nesse mês de vocação que a igreja nos convida a olhar a vocação, que o Senhor abençoe todas as vocações que nascem de uma família. Toda vocação vem dela. A vocação ao matrimônio, ao casamento, a ser pai, a vocação ao sacerdócio, a vocação a ser médico ou advogado, a ser um pedreiro, tudo passa pelo seio da família. Então nós colocamos nossas famílias em tuas mãos, para que gere vocações para esse mundo. Assim seja. Amém.